vai falar sobre insuficiência cardíaca aguda. É uma das principais causas de internação no Brasil. Ela corresponde a cerca de 190 mil internações por ano no Brasil. Segundo estudos epidemiológicos, né, o estudo BREATHE, que foi aquele estudo mesmo que avaliou os pacientes com sepse, que eu falei na outra aula. Ele assim, mostrou também o perfil do paciente que chega principalmente com fração de ejeção reduzida, 59% dos pacientes, e que eram predominantemente mulheres, 60% desses pacientes que chegavam na emergência internados, né, com insuficiência cardíaca aguda, eram mulheres. A principal etiologia foi a causa isquêmica, né, que correspondeu a 30% desses pacientes, mas a gente tem também a causa hipertensiva, né, com 20%, a dilatada idiopática, 15%, a valvar, 12% e a chagásica, 11%. É uma doença que tem uma mortalidade bem elevada, de 13%. Se a gente avaliar numericamente, nem é tão alto assim, mas para a medicina esse valor é bastante alto. E quando a gente compara com estudos internacionais, os estudos internacionais mostraram apenas 4%, então a gente tem uma mortalidade muito elevada. Outra coisa que chama bastante atenção é a taxa de reinternação desses pacientes. O paciente que volta para a emergência depois de um quadro de insuficiência cardíaca aguda chega a 60%. Então, assim, é um paciente que volta muito, é um paciente que continua descompensado, é um paciente com uma doença que não controla bem e que gera custo para ele, gera custo para a sociedade, gera custo para o sistema de saúde. Então, é importante que a gente avalie bem esses pacientes, que a gente defina rapidamente a conduta para eles e que a gente trate da melhor forma possível para que ele não esteja voltando para a emergência. E aí, quando chegar o paciente lá, você pensa em um paciente que provavelmente tem C aguda, né? Como é que a gente vai avaliar, como a gente vai definir? A diretriz coloca esses tópicos, né? Eu ajustei aqui para uma abordagem em 7 passos. Então, a gente primeiro vai definir ou não é insuficiência cardíaca. O paciente chegou, a gente pensa em insuficiência cardíaca, é o principal diagnóstico da gente, ou é um dos diagnósticos diferenciais, certo? E a gente vai ver como é que a gente vai definir se é ou não insuficiência cardíaca. A gente definiu aqui, insuficiência cardíaca, então a gente vai ver, é nova, né? É um paciente que não tinha insuficiência cardíaca, nunca teve nenhum sintoma e começou a apresentar uma IC aguda nova, ou é uma IC aguda crônica agudizada, aquele paciente que já tinha um quadro de IC, que aí já fazia tratamento, já tomava as medicações e apresentou uma agudização, né? Uma descompensação desse quadro. Depois a gente vai ver a fração de ejeção desse paciente. É importante a gente definir a fração de ejeção para a gente ter uma melhor condução desse paciente. Então, principalmente esses pacientes que têm a fração de ejeção reduzida, né, que foi 59% dos pacientes, mas tem também aqueles com fração de ejeção intermediária, fração de ejeção preservada, tá certo? Qual é a etiologia? O que foi que levou a essa descompensação? Isso aqui é importante também, porque isso aqui vai ajudar a gente no tratamento da causa, né? Não adianta a gente tratar um paciente que está com insuficiência cardíaca aguda quando a causa da insuficiência cardíaca aguda dele foi uma anemia, por exemplo, foi uma infecção. Então a gente tem que tratar a causa, então é importante a gente definir a etiologia. Qual o perfil hemodinâmico do paciente, né? Aqueles perfis A, B, C e L, né? Como é que ele está? Como é que está a pressão dele? Como é que ele está muito congesto? Ele não está congesto? Como é que ele está? Isso aqui é importante a gente definir para a gente poder definir a terapêutica. A gente vai atacar o tratamento dele aqui, ó, no perfil hemodinâmico. Que comorbidades ele tem? É importante a gente definir isso aqui, até para a gente poder também definir o risco do paciente. Quando o paciente tem uma comorbidade descompensada, a gente tem um risco maior. Mas é também importante para que a gente defina e a gente ajuste essas comorbidades. O paciente que ele tem pelo menos uma comorbidade, né? Na maioria desses pacientes com insuficiência cardíaca, ele tem pelo menos uma comorbidade, então é importante que ele esteja também compensado essa comorbidade para diminuir o tempo de internamento, melhorar o segmento dele e melhorar a qualidade de vida desse paciente. E depois a gente vai avaliar o risco imediato dele naquele momento. A diretriz coloca que a gente deve fazer tudo isso aqui, né, em até 120 minutos. Naqueles pacientes que estão mais graves, a gente precisa definir tudo em até 30 minutos, né, que tem um sinal de gravidade que a gente vai ver mais na frente lá com relação ao risco, mas no geral é um paciente que a gente deve definir em 2 horas, né, para definir, ver como é o risco desse paciente, avaliar direitinho qual é o perfil hemodinâmico dele e começar a terapêutica dele. Então, vamos ver um por um agora, tá certo? O primeiro passo, ou não é insuficiência cardíaca? Né? Isso aqui é importantíssimo, a história e o exame físico do paciente, né? Então a avaliação clínica dele é fundamental. A diretriz traz os critérios de Framingham para a gente definir clinicamente se o paciente tem ou não insuficiência cardíaca. E aqui a gente tem os critérios maiores e os critérios menores, né? Critérios maiores a gente tem dispneia paroxística noturna, turgência jugular em 45%, refluxo hepato jugular, estertores crepitantes,
cardiomegalia no raio-x de tórax, né? Edema agudo de pulmão e uma B3, né? Na ausculta. Então a gente vê que essas alterações aqui são sinais e sintomas bem característicos de doenças cardíacas, né? Então o paciente tem um coração sofrido, é um paciente que tem uma alteração estrutural do coração, ele vai apresentar algum desses sinais e sintomas. Os critérios menores, eles são sinais e sintomas que são mais inespecíficos, né? Outras doenças poderiam trazer edema de tornozelo, por exemplo, o paciente em uso de elodipino pode ter edema de tornozelo, então pode atrapalhar, pode mascarar aqui nesse sentido do critério menor. Paciente com tosse noturna, dispneia aos mínimos esforços, derrame pleural, um paciente que pode ter alguma patologia pulmonar, tá certo? E ele vai ter essas alterações também. Paciente com aumento de frequência cardíaca, tem várias etiologias para aumento de frequência cardíaca. Então são os critérios menores, então são critérios mais inespecíficos de doenças cardíacas. E aí o critério de Framingham, como é que a gente define se é IC? Ele tem 2 maiores e 1 menor, ou 1 maior e 2 menores. No geral, os pacientes se apresentam com quadros bastante floridos. Aquele paciente que vai ter estertor crepitante, ele vai ter edema de membros inferiores, né? Edema em tornozelo, ele vai ter refluxo jugular, ele vai ter queixa de ortopneia, dispneia paroxística noturna, ele vai ter derrame pleural muitas vezes. Então, assim, ele tem um quadro bastante florido e é uma coisa que chama bastante atenção. Dificilmente vai ficar aquela coisa assim, só 2 maiores e 1 menor, alguma coisa bem pouco definida pelos critérios de Framingham. Então, assim, essa parte aqui é menos complicada, mas é muito importante que a gente dê atenção a isso aqui, porque a gente, aqui na história clínica, a gente vai avaliar comorbidade, a gente vai ver o próximo passo também na história clínica, que é essa IC, ela é nova ou ela é crônica agudizada, né? O paciente, ele está apresentando agora, primeira vez, um quadro de IC, ou ele já tem uma IC, já trata e agudizou, né? Paciente com IC nova é aquele paciente que não tinha nenhuma queixa, previamente rígido, né, sem nenhuma alteração que a gente pense em IC, e aí tem um quadro de descompensação, sinais de insuficiência cardíaca rapidamente, né? É um paciente, geralmente, ele tem uma disfunção diastólica ou de contração de ventrículo súbita, né? Por exemplo, um paciente que tem uma síndrome coronariana com ruptura de músculo papilar e aí vai desenvolver uma IC aguda, né? Tem aumento de pós-carga também, então a gente tem um paciente que tem uma evolução rápida, súbita, então é um paciente com quadro de IC aguda nova. O paciente com uma IC crônica agudizada é a maioria dos pacientes, 60% até 75% dos pacientes, eles são aqueles pacientes que já tinham um quadro de IC, já tratavam, já faziam uso do medicamento, não faziam de forma adequada, né, muito provavelmente, e aí tem uma descompensação. Ele pode se apresentar hipotenso também, né, que é um paciente que tem um perfil mais complicado, mas no geral eles apresentam um ganho de peso progressivo, né, eles vão aumentando de peso, vão ficando inchados, vai tendo edema de parede abdominal, edema de membros inferiores, e é um paciente que é mais insidioso a instalação, né? Então a gente diferencia da crônica agudizada da nova, né? O próximo passo, fração de ejeção. É importante que a gente solicite um eco transtorácico, né, para todos os pacientes de até 48 horas, se eles tenham feito. Para a gente poder definir a fração de ejeção e a gente definir melhor o segmento desses pacientes. Certo? Mas assim, se a gente não tem aquele eco que vai sair tão rápido e a gente tem à disposição um ultrassom na emergência, a gente pode fazer ultrassom de beira de leito. Estudos mostram que a avaliação subjetiva do médico na emergência ela é fidedigna quando comparada à avaliação do ecocardiografista quanto à contratilidade. Então, o médico na emergência olha, vê como é que está a contratilidade do coração e é fidedigno ele dizer se a contratilidade está diminuindo ou se está preservada. A gente muitas vezes não consegue definir fração de ejeção precisamente, avaliar outras métricas, né, outras coisas que o ecocardiografista vê, mas a gente consegue definir como é que está a contratilidade, se tem algum derrame pericárdico que justifique esse quadro de IC, né, se tem alguma outra alteração que a gente possa pensar e que ajude a gente na etiologia e para ajudar também na terapêutica. Outra coisa que a gente pode ver com ultrassom na beira de leito é ultrassom pulmonar. A gente vai ver se o paciente está congesto ou não, se tem derrame pleural. A gente também consegue ver isso com ultrassom e é bem tranquilo de ser visto também e rápido, né? Então, o próximo passo, etiologia, certo? A gente vai ver, o principal é o uso irregular de medicamentos. Então, um paciente que ele tem uma IC crônica, que ele não trata direito, ele não faz mudança de estilo de vida, ele come muito sal, bebe muito líquido, não usa o remédio direito, se alimenta mal e aí ele descompensa, certo? É a principal etiologia.
Mas tem também síndrome coronariana aguda, né? O paciente que infarta, ele já tinha um quadro de IC, infarta. O paciente que ele tem um coração meio limítrofe, tem uma doença estrutural ali, e aí faz uma arritmia, faz uma fibrilação atrial, um ataque cardíaco, que aí prejudica tempo de enchimento, fração de ejeção do paciente, então você tem uma descompensação desse quadro de IC. O paciente que tem um quadro de anemia aguda também pode ter uma descompensação do quadro de IC. O paciente com quadro infeccioso aumenta toda a demanda do organismo, então você exige mais do coração. No coração meio limítrofe também você vai ter um quadro de descompensação da IC. E doenças da tireoide, né? Naqueles pacientes mais idosos, pode ter um quadro de uma tireoidopatia que pode levar à descompensação da insuficiência cardíaca que ele já tem, certo? Próximo passo, a gente vê o perfil hemodinâmico do paciente. Então a gente vai ver com relação à pressão, né? Se o paciente está com a pressão boa, se o paciente está com a pressão baixa, e quanto à congestão, se o paciente está congesto ou se ele está seco, não congesto. Então, perfil A é o paciente quente e seco. É o paciente que ele está com a pressão boa e ele não está congesto. Esse aqui é o paciente que muitas vezes já vai encontrar no ambulatório, o paciente está bem compensado, tudo direitinho, o paciente perfil A. O paciente perfil B é a principal apresentação dos pacientes de IC aguda na emergência. É o paciente que está quente, ele tem uma pressão boa, ele tem uma pressão sistólica boa, mas ele está congesto, né? Ele tem estertor crepitante, ele tem edema de membros inferiores, ele tem acúmulo de líquido, ele está mal distribuído, certo? Então o paciente está quente e úmido, é o perfil B. O perfil C é o paciente que está hipotenso e seco, tá? A pressão dele está ruim, mas ele não está mal distribuído, ele não está congesto. É o paciente que tem predominantemente uma falha de bomba, né, de contratilidade e tudo. E o paciente mais grave é o perfil L, é 20% dos pacientes que vão para a emergência, certo? É um paciente dos mais graves que a gente tem aqui, é o paciente que está frio, ele está hipotenso, ele não tem uma bomba boa, né? Ele está com uma deficiência da contratilidade e ele está congesto, está mal distribuído, está estertorando. É o paciente que muitas vezes chega em insuficiência respiratória, porque está muito congesto, tá certo? Então é o paciente mais grave que a gente tem aqui. Próximo ponto, avaliar as comorbidades. Como eu disse anteriormente, 75% dos pacientes com IC aguda, eles têm pelo menos uma comorbidade. A principal dela é diabetes, mas são doenças bastante relacionadas. Diabetes, doença renal crônica, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, tem bastante relação entre elas, porque uma meio que leva a outra, né, pela fisiopatologia e tudo. Então, o paciente com uma comorbidade descompensada, ele vai ser mais grave. Então, é importante que a gente avalie as comorbidades, é que a gente vai ver lá na historinha clínica, né? Quando a gente perguntar o que é que o paciente usa de remédio, que outros diagnósticos ele tem. Então, a gente vai ver que comorbidades ele tem para a gente poder compensar também essas outras comorbidades. Porque não adianta de nada a gente tratar o quadro cardiológico do paciente quando ele tem uma outra comorbidade descompensada que está levando ele, está piorando a insuficiência cardíaca e mantém ele internado. Então isso aí prejudica o paciente, aumenta o tempo de internamento e isso aí não faz bem para ele, certo? Então depois de a gente avaliar isso tudo aí, a gente vai ver o risco do paciente. Como eu disse, uma comorbidade descompensada, ela é um fator de risco para alto risco, né? Ela piora a evolução do paciente, tá? Então, outra coisa que a gente considera como alto risco, o paciente chegou com chocado, né? Algum problema hemodinâmico, o paciente tem uma pressão sistólica abaixo de 90, o paciente tem um lactato maior do que 2, né? Sugerindo para a gente uma perfusão periférica. Então, é um paciente que ele é mais grave do que o paciente que chega com a pressão boa, um perfil B, por exemplo, chega com a pressão boa, mas chega congesto. Ele é um paciente menos grave, o perfil B. Mas o paciente chega chocado, hipotenso, ele é um paciente mais grave. O paciente chega em insuficiência respiratória, né? Paciente com frequência respiratória acima de 32, né? Taquipneico, desconfortável. Um paciente que está saturando baixo, chega desaturando, você coloca no oxigênio, não melhora. Você faz VNI, o paciente ainda assim não melhora. É um paciente que ele é grave, certo? Paciente perfil L, né? O paciente hipotenso e congesto. É um paciente grave. Esse paciente aqui é um paciente em alto risco. Paciente preso de droga vasativa, paciente está precisando de dobuta, paciente está precisando de tridil. São pacientes mais graves também, certo? Quando o paciente também tem uma troponina alterada, mesmo que ele não tenha uma síndrome coronariana, mesmo que ele não tenha infartado, aumento de troponina é um fator de mau prognóstico, certo? Então,
um paciente tem uma troponina alta, ele também tem um alto risco. E um paciente tem alteração do nível de consciência. É um paciente que está mostrando para a gente que ele tem uma perfusão cerebral diminuída. Então é um sinal para a gente de baixo débito, uma alteração do nível de consciência. Então é um paciente também de alto risco. Então nessa questão, assim, para a gente avaliar o risco, eu gosto de usar essa sequência aqui, né? Cabeção, coração, pulmão, pressão e pulso, certo? Para a gente ver cabeção, a gente vai ver alteração do nível de consciência. Um paciente que tem alteração do nível de consciência já levanta o alerta para a gente de alto risco. Coração, a gente vai ver a ausculta do paciente, ver se ele tem alguma alteração que justifique um sopro novo, hipofonese, de bulha, se tem alguma coisa que chame a nossa atenção, certo? Tem alguma arritmia, tá? Que aqui a gente vê no coração. Pulmão, a gente vai ver se o paciente está congesto, tá? Se o paciente está em insuficiência respiratória, como é que está o padrão de respiração dele, como é que está a saturação, a gente vai ver o sistema respiratório do paciente. Pressão, a gente vai ver a hemodinâmica do paciente, né? Como é que está a pressão dele? Ele está chocado, ele está hipotenso, né? Ele está com a pressão boa ou não? Como é que está? E pulso, a gente vai ver a questão do lactato, a gente vai ver se o paciente está frio, né? Que também é um sinal de malperfusão para a gente. Tempo de enchimento capilar, se a gente não tiver disponível o lactato, alguns estudos mostram que tem uma relação boa com a alteração de lactato maior do que 2, um tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, tá certo? Então a gente pode ver e avaliar isso aí. Então, cabeção, coração, pulmão, pressão e pulso, a gente avalia o paciente quanto à gravidade. Se a gente tiver qualquer alteração nessa sequência aqui, a gente já chama a atenção que é um paciente de alto risco e a gente precisa dar bastante atenção a ele, tem que ficar do lado dele, certo? Outro score de risco que a diretriz traz é o score ADERE, que ele vai avaliar a ureia, a creatinina e a pressão. Ele categoriza os pacientes como baixo risco, médio baixo, médio alto e alto risco, certo? Então, o paciente que tem uma alteração de ureia acima de 43, ele já vai ser considerado como médio. Independente do resto, ele já tiver essa alteração aqui, ele vai ser considerado como médio. Se o paciente apresenta uma pressão sistólica abaixo de 115, ele é médio alto. Independente da ureia, da creatinina, outra, ele vai ter médio alto, mesmo que esses outros aqui estejam bons. E se ele tem uma creatinina acima de 2,7, né, que ele mostra pra gente que ele tem uma lesão renal, então ele já vai ser de alto risco. Então, lesões de órgão-alvo, né, cabeção, alteração de consciência, pulmão, insuficiência respiratória, uma disfunção renal, isso aí sugere pra gente risco alto. Então é importante a gente ficar em cima desses pacientes, tá certo? Para que a gente possa avaliar esses pacientes de alto risco, a gente tem que definir a conduta para eles e definir a vida deles em 30 minutos. Que é isso que a diretriz traz, para que a gente possa tirar o paciente desse quadro mais grave e que a gente possa dar um melhor segmento para eles. Depois que o paciente chegou, a gente avaliou, definiu se era C, viu a questão da fração de ejeção, viu se era nova ou se era crônica, definiu tudo direitinho, avaliou o risco do paciente, que a gente vai pedir de exames, né? A gente vai ver perfil eletrolítico do paciente, sódio, potássio e cloro, a gente ver se tem alguma alteração aqui. Função renal, né, que a gente já viu ali na questão do risco, ureia, creatinina. Troponina, se a gente estiver pensando em síndrome coronariana aguda, né, a gente viu que a troponina alta também é um fator de mau prognóstico, né. Se o paciente é idoso, acima de 60 anos, pode ter uma doença de tireoide que esteja descompensando isso aí, a gente pode pensar em pedir o TSH e o T4 livre. A questão do lactato, né, e a gasometria, que pode ser arterial também, no caso do paciente tá com quadro respiratório, tá em insuficiência respiratória, então é importante a gente ver também um agaso arterial para a gente poder definir melhor o diagnóstico do paciente. E a questão do BNP e o NT-proBNP, se a gente tiver disponível, eles são exames bastante sensíveis. Então, assim, se ele for negativo, ele praticamente exclui, né, a etiologia cardíaca desse paciente. Se ele for alterado, intermediário, né, assim, digamos, a gente não consegue bater o martelo, mas quando ele está muito alto, NT-proBNP acima de 900 e um BNP acima de 500, a gente consegue bater o martelo praticamente dizendo que a etiologia é cardíaca. Então, assim, o paciente chega com IC, você está pensando numa causa, o paciente chegou com quadro de dispneia, está pensando que é IC e tiver disponível NT-proBNP ou BNP, é importante que a gente solicite para a gente definir melhor esse diagnóstico, certo? De exame de imagem, vai pedir o raio-x de tórax para a gente avaliar a congestão, aumento de área cardíaca, se existe alguma outra patologia pulmonar que esteja justificando a dispneia, que é a principal queixa dos pacientes, né? Um eletro, né, para a gente ver como é que é o coração do paciente, se o paciente infartou ou não, principalmente na suspeita de infarto é importantíssimo a gente peça o eletro. E o eco transtorácico, como eu disse,
até 48 horas para a gente avaliar, mas a gente pode também fazer o ultrassom de beira de leito, né? O point of care, que é o POCUS, certo? Então, para a gente poder avaliar esse paciente. Esse aqui é o que a gente vai solicitar de exames, né? Assim que o paciente chega, além da história clínica. E aí, a partir daí, a gente vai definir, a partir do perfil hemodinâmico, a gente definir o tratamento do paciente. Essa questão do tratamento a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver a questão de como é que a gente trata cada perfil, como é que a gente aborda esses pacientes na terapêutica e o segmento deles.